nós todos estamos assistindo uma consolidação muito grande no mercado brasileiro Isso. das corretoras. Mas eu sempre falo, M&A é como casamento, né? Então não adianta você falar, eu quero casar. Bom, você vai casar se você achar a pessoa certa no momento certo. Então não adianta você querer forçar essa situação. Então, o plano estratégico tem que ser muito sólido, estar baseado em crescimento orgânico. Você tem que ter uma estrutura pronta, você tem que ter um plano, você tem que definir qual é o objetivo e você tem que saber quais são, né, os passos que você vai dar para chegar lá. M&A, normalmente, é um acelerador. Quando você tem muito definido qual é o seu objetivo, pode acontecer que apareçam oportunidades que dão um fit, dão um match, né? E aí você consiga trazer. Se você vai procurando M&A por M&A, M&A consome muito tempo e muitos recursos. M&A não é só, né, a parte bonita de anunciar a transação, comprar. Comprei, Tem cara. muito trabalho na prévia, tem muito trabalho para ser bem feito, né? Tem um índice, se vocês veem, um índice de frustração de operações uma vez feitas por falha na integração, né? Problemas culturais, falha na integração, perda de valor após a compra, é enorme. Então, para você realmente conseguir sair bem sucedido de um processo de M&A, você tem que fazer muito trabalho prévio, não é a parte evidente. E você tem que encontrar pessoas que tenham um fit, uma cultura que seja homologável, né? Que você consiga trazer. Você precisa estar pronto, você tem que ter a sua estrutura bem sólida, definida, capaz de absorver quem vem de fora. Então, M&A, a gente está com todas as capacidades, a gente está olhando, eu não sei já quantos potenciais M&As foram oferecidos para mim nesses 7 meses. É verdade, a galera tem procurado bastante. Tem muito, é um mercado de consolidação, como falo, É. você tem os grandes consolidadores, né? Tem gente Uhum. que já tem tempo fazendo isso e fazendo muito bem. Uhum. E É, tem uma galera sendo só agente pra juntar você com outro corretor, assim, alguma coisa assim? Existe isso? bom, sim, aí você tem sempre, né, as casas de private banking, né? Uhum. Os investidores financeiros, oh, desculpa, assessores financeiros, Uhum. né? Que normalmente eles são casas de M&A e tal, que eles, Entendi. ou as próprias Big Four, né? Que eles têm também essas áreas, né? A pessoa que quer vender. O que acontece normalmente? Corretor, ele tem uma vida boa, ele construiu uma carteira, né? E como falamos antes, um negócio de pessoas, de Sim, relacionamento. exato. Não é tão simples assim. Você tem algumas corretoras que já se institucionalizaram, são maiores. Essa, como falava, você tem bastante trabalho para integrar. Uhum. Você tem muito corretor pequeno. Normalmente, o corretor pequeno ele vai chegar a uma altura em que ele não vê que tem um plano de sucessão. Bem porque os filhos não querem mais, bem porque o cara já está próximo à aposentadoria. Uhum. E se ele não traspassa aquilo vai esfarregar, perde todo o valor, a vida toda. Então, ele tem vontade, ou essas corretoras um pouco menores, eles têm vontade de transferir e capitalizar essa venda. Só que é difícil, porque você tem que entender qual é a qualidade daquela carteira, daquele portafólio, né? E se ele é transferível ou não, senão você acaba pagando por uma carteira que quando o cara desaparece, sai daí, vai fazer outra coisa, os clientes se sentem liberados, né? É, Então, você pagou por uma coisa que... E, então, tem um processo para conseguir uma integração boa. Você tem que manter, né, um vínculo de quem transfere, você tem que condicionar parte do preço na efetiva transferência daquela carteira. Então, tem uma série de questões que você tem que cobrir, né? por isso que nesses casos assim de quando você adquire ou funde, você acaba. Isso tô viajando aqui, tá? Nem sei se é isso. Você acaba incorporando aquela pessoa-chave daquela empresa por um período. Não sei se é uma estratégia isso, né? Para os clientes se sentirem confortáveis naquele período e assim até uma transição final dessa pessoa. Não sei se é uma estratégia isso. Não, é assim, para valer tem que ser assim, né? Aham. Normalmente você também tem que levar para o cliente numa caixinha que você mexe daqui para cá. O cliente é livre e o cliente Claro. escolhe. Sim. Então, o cliente estava bem servido e por isso ele é atendido por aquele corredor. E você tem que saber qual é o valor agregado a mais que você vai dar para o cliente para ele ficar. Então, faz parte desse planejamento também você entender, né, como é que eu vou melhorar, tenho capacidade de melhorar esse serviço. Muitas vezes, por isso tem consolidadores, né? Você tem empresas maiores que têm maiores processos, maiores recursos, uma capacidade mais ampla, né? Então, você consegue melhorar o serviço para o cliente quando você tem um corretor um pouco menor que você está incorporando. O próprio cliente, ele sente
que está uma estrutura mais robusta. Não é por lá. Assim, se ele estava lá, ele estava feliz com o corretor que atendia ele. Então, não é uma questão de que o corretor anterior não fazia bem. Mas se ele fica lá para fazer uma transição tranquila durante um tempo, e ao mesmo tempo você consegue, com a nova estrutura, te prestar um melhor serviço, mais completo, mais abrangente, mais rápido, mais tecnológico, né? Então, normalmente você consolida. E aí faz sentido.